Entrevistamos a partir de agora, nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, José Tomás Nonô, que é o secretário de Saúde da Prefeitura de Maceió. E ele vai nos explicar, dentre outras coisas, por que o Pan Salgadinho está fechado a partir de hoje. Bom dia, secretário. Por que essa decisão? É o cumprimento à decisão do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. O CREMAL fez uma inspeção no prédio do Pan Salgadinho e deu pela interdição ética do prédio. O que é interdição ética, secretário? Eu lhe confesso que eu não sei bem, não, mas sei que o efeito é permitir que os médicos não vão ao PAN enquanto perdurar a interdição. A interdição é, digamos assim, o reconhecimento de uma inadequação do prédio ao exercício da medicina. Nós estamos combatendo isso através de um trabalho intensivo no PAN. O PAN está em obras, está sendo recuperado e eu acho que logo, logo todo esse episódio acaba. Houve, fora isso, também um movimento que determinei o afastamento dos servidores, porque sendo o PAN um posto de assistência médica, evidentemente que só pode haver medicina se houver médico. Na medida que o prédio era insalubre, digamos assim, para os profissionais da medicina, também o era para os demais serviçais da saúde. Então, estão todos, a partir de hoje, dispersos pelos 68 outros postos. O que eu não podia fazer, porque tenho que atender à população. Já disse e repito, não atendo a interesse corporativo, a interesse funcional. O interesse é o interesse da população. Eu não poderia dar férias coletivas a médicos, a servidores outros, enquanto durassem as obras do PAN. Estão redistribuídos e, aliás, vão prestar um serviço maior ainda à sociedade. Porque como havia uma greve no PAN, quando eu assumi a secretaria, e essa greve, nos termos da lei, fazia com que os servidores da saúde só dessem metade da carga horária, eles agora redistribuídos darão carga inteira e com isso a sociedade estará bem melhor servida, apenas o transtorno de ter que se deslocar a outros postos. Mas isso foi feito com muito estudo, com muita prevenção, com muita cautela, no sentido de redistribuir esses profissionais em postos onde eles podem exercer as suas atividades, à exceção dos cirurgiões. Os cirurgiões foram postos à disposição dos hospitais onde há centro cirúrgico. Aliás, é uma das idiosincrasias que encontrei. O PAN tem um centro cirúrgico que não funciona há 5 anos. Eu não sei. Por que não funciona? Porque quebraram e não consertaram. E aí, evidentemente, eu me indago o que fazem cirurgiões no centro cirúrgico que não funciona. É claro que eles vão para os hospitais, vão para onde tiver centro cirúrgico e esses vão passar uma longa temporada. Bem, essa redistribuição de servidores inclui também os médicos e demais profissionais da saúde? Todo mundo, 112 médicos, 500 e poucos profissionais de saúde. E quais foram os critérios utilizados para isso? O de adequação, nos mesmos critérios que o CORA usa, digamos, para marcar consulta. Proximidade, conveniência, adaptação, digamos assim, ter aquele determinado tipo de equipamento que é melhor para esse tipo de aptidão dentro da medicina, enfim, fez-se da melhor maneira possível. Eu devo ir no dia 22, recebi um convite do CREMAL, do Conselho Regional de Medicina, do Fernando, além de ter conversado com ele pessoalmente. No dia 22 eu estou indo ao CREMAL, espero que aí a gente ponha um ponto final nessas coisas. Mas já me antecipei e fiz ao CREMAL uma proposta de entendimento que me parece extraordinária. O CREMAL é quem interditou. É bom que a sociedade saiba que quem fechou o PAN foi o Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Não foi o prefeito Rui Palmeira, não foi o secretário Zé Tomás, nenhum de nós. Nós fechamos em decorrência de os médicos estarem proibidos pelo CREMAL de trabalhar lá. E repito o que disse no início da entrevista, não se concebe posto médico sem médico. À medida em que o CREMAL suspender a interdição ética em determinada bloco
ou ala do PAN, imediatamente eu botarei os profissionais necessários e os insumos básicos necessários para que ele funcione. Isso é muito importante. O senhor tem previsão para isso? Tenho previsões de natureza pessoal, não são prazos inexcedíveis. Acho que daqui para o fim de março os blocos A, B e C estão concluídos. Essa obra, eu só não dou prazo porque a obra não é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe dessa atribuição. Está sendo feita pela Secretaria de Obras, mas o Dr. Roberto Fernandes me garantiu entregar, inclusive antes dessa data, boa parte dessas obras. Os blocos A, B e C, quem passar pela rua já vê, o telhado já foi mudado, as coisas estão andando. E essa interdição, esse vazio momentâneo do PAN, ele vai até ajudar porque você vai trabalhar com o PAN mais desocupado, aliás, completamente desocupado, o que vai permitir as obras num ritmo mais acelerado. Eu acho que em abril está todo mundo trabalhando normal, espero não ter mais greve do PAN. Isso vai ser uma vitória muito grande, porque quando eu assumi, foi a primeira recomendação que eu recebi do prefeito Rui Palmeira, foi tentar acabar com a greve do PAN, que já se arrastava desde, sei lá, agosto do ano passado, é muito tempo. É preciso entender também, nós, a mídia, que quem perde com isso tudo não é a Sociedade de Medicina, não é o Conselho de Medicina, não é o Sindicato dos Médicos, não é o Sindiprev, não é o secretário nem o prefeito. Quem perde é a população. E o meu foco é na população. Doa quem doer, e evidentemente que esse parto não é sem dor, mas os pobres de Maceió e do interior vão ser bem assistidos. Secretário, esse prazo de abril inclui apenas a reforma do prédio, a reforma física, ou também a questão de equipamentos? É parcial, sabe, Flavinho? A ideia é essa. Veja bem, o bloco A digamos, clínica geral, é o primeiro que vai ficar pronto, era o pior. Depois veio o B e o C, que são outros tipos de atividade. Eu tenho um sonho, evidentemente, esse sonho é do prefeito Rui Palmeira também, e demanda um certo tempo, de a gente fazer o PAN realmente uma unidade exemplar. O PAN é a segunda unidade em área da América Latina. Então, a minha ideia é essa. Eu acho que o A, B e C vão estar prontos dentro do prazo, porque consegui dinheiro, consegui dotação orçamentária, o Roberto Fernandes ajuda, tem obra lá dentro, enfim, há um mutirão dos outros secretários, boa vontade total, o prefeito entusiasmando a gente. Então, eu acho que isso está resolvido. Mas logo em seguida eu vou passar para a esterilização, que está também há anos sem funcionar como deve, e é uma área de saúde, precisa de esterilização. Logo em seguida, duas outras áreas nevrálgicas, que são a ortopedia, e a ortopedia tem 2 milhões do Ministério que estão aí dormindo há 1 ano e meio, 2 anos, por conta daquela discussão de quem é o PAN, que também vamos resolver ainda este mês. Depois posso te explicar se for do seu interesse. E o LACLIN, que é o laboratório. Eu não aconselhei o prefeito a vender laboratório, nem nada disso. Nós temos um laboratório excelente, podemos fazê-lo funcionar, fazer exames, vamos dizer, mais simples, menos sofisticados, mas é isso que a população de baixa renda quer. A atenção básica que é o quê? Diabetes, pressão alta, enfim, as coisas que acometem 99% da nossa clientela. A perspectiva é otimista, Flávio. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com José Tomás Nonu, secretário da Saúde de Maceió.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado ainda é o secretário de Saúde do município de Maceió, José Tomás Nono. O nosso assunto principal, o fechamento do PAN Salgadinho. Secretário, com o fechamento do PAN Salgadinho, como o senhor explicou agora no início da entrevista, os profissionais, inclusive os médicos e outros profissionais de saúde, vão trabalhar, vão ser distribuídos nos postos. Já foram. Nos diversos postos aqui da capital. 68 postos. E eu pergunto também o seguinte, recentemente foi determinado pelo desembargador Mesaran a implantação do ponto eletrônico. Vai ser exigido ponto para esse pessoal que está sendo distribuído? Flávio, isso requer uma outra pergunta que o telespectador vai captar. Se você trabalhar, você tem medo de ponto? Eletrônico, não eletrônico, pouco importa. Quem quer trabalhar no ponto é absolutamente normal, rotineiro. Quem reclama do ponto, via de regra, é porque, na realidade, não quer trabalhar mesmo, não é questão de ponto. Ponto eletrônico está implantado onde pôde ser implantado. Alguns postos da capital, por deficiências da RUI, que é a prestadora de serviço, eles não conseguem ter ponto eletrônico ainda. Estamos trabalhando nessas duas frentes. Agora, o ponto está operando. Assim que o PAN reabrir, evidentemente, já está tudo pronto. Os médicos já ofereceram 90%, segundo sou informado, já estão lá devidamente cadastrados. Eu aguardo que as pessoas compareçam.
E quem não quiser se sujeitar ao ponto eletrônico, secretário? Tranquilo, não assina o ponto. E com 30 dias eu processo e demito por abandono de emprego. Ninguém é obrigado a trabalhar, Flávio. Alguns profissionais, são poucos, pouquíssimos. Diga-se a bem da verdade que a grande maioria dos servidores públicos, dos servidores da saúde especificamente, médicos inclusive, querem trabalhar. Uns poucos não querem de jeito nenhum. O problema não é o ponto, o problema é o trabalho. A gente que acha que ao prestar um concurso comprou o lote do céu, não precisa fazer mais nada. É só aguardar para 30 anos depois para se aposentar. Não é bem assim. As pessoas não são obrigadas a trabalhar. Um médico me disse em off, disse, mas não, eu ganho pouco. E eu disse a ele, peça para sair. Eu tenho 100 currículos de médicos na minha mesa que querem trabalhar com o salário que a prefeitura paga, que, diga-se de passagem, não é pouco em relação ao que se paga nacionalmente. Quem não quer trabalhar, pede para sair. O que não vai acontecer durante a época em que eu estiver à frente da secretaria são pessoas receberem sem trabalhar. Até porque a diferença da Secretaria da Saúde, Flávio, para tudo que eu administrei na minha vida, os meus negócios pessoais, a Secretaria da Fazenda do Estado, a Câmara dos Deputados, é que aqui se lida com um valor diferenciado que é a vida, a saúde. Tudo isso tem um componente emocional muito forte, que a mim me emociona em certos casos. E eu fico pasmo quando um determinado profissional diz, eu já dei 10 consultas hoje, esse cara que está morrendo é o 10º, pode morrer, eu venho daqui para a semana. Eu não me conformo com isso, quem me vê não se conforma. E a população que precisa da atenção do PAN, essa não pode aceitar isso. Então, eu tenho recebido, faço questão de dizer, milhares de manifestações de apoio, de estímulo, dizendo está no caminho certo, é por aí, todo mundo tem que trabalhar. Não estou tirando o couro de ninguém, não estou esfolando, não estou matando, estou querendo apenas que ao salário pago com o seu dinheiro, corresponda às horas de trabalho que o médico, que um enfermeiro, ou que um profissional qualquer deva dar. Nada além disso. Secretário, deixando o PAN de lado, há uma expectativa da população também em relação às unidades de pronto atendimento. Tem 2 aqui em Maceió prestes a funcionar. Não. Chamadas... Tem uma prestes a funcionar. Uma prestes a funcionar e outra prevista. A outra está muito longínqua ainda. Tem a UPA do Trapiche, o prefeito me disse que pretende inaugurá-la ainda esse mês. Vou até conversar com ele hoje, logo mais sobre isso. A UPA é um processo de tal magnitude que penso que o prefeito vai chamá-la para si. É um processo de tal importância e de tal interesse da sociedade alagoana que a administração, gestão, pagamento, essas coisas da UPA devem ser transferidas ao gabinete do prefeito municipal. Há uma série de tratativas que antecederam a minha ida à Secretaria Municipal da Saúde, negociações das quais, evidentemente, eu não participei. E, de comum acordo, achamos que é melhor que isso seja conduzido pelo gabinete do prefeito. Vou dar somente um dado que é para as pessoas entenderem. Todo mundo que passa pergunta, a UPA do Trapiche está pronta? Não está pronta. A UPA não tem uma série de certidões que precisa ter. A UPA não tem uma série de equipos, 44 para ser preciso, que não foram alocados ainda. E eu tenho receio particular de que inaugurar a UPA sem ela estar com o checklist do Ministério completo seja bom ou mal para a sociedade maceiense. O prefeito, e eu compreendo a posição do prefeito Rui, isso vem se arrastando há muito tempo, muito antes de eu sonhar em ser secretário, que aliás nunca sonhei, foi um acidente de percurso na vida.
tem sido pressionado. O governador Renan Filho conversou comigo outro dia sobre o assunto, porque a UPA do Trapiche será, sem dúvida alguma, um amortecedor para o hospital que vive sobrecarregado. Enfim, é uma necessidade da sociedade alagoana. Agora, nem por isso ela está pronta para funcionar como deve, para atender em toda a sua plenitude a comunidade que vai procurar. Quais são os serviços oferecidos pela UPA, secretário? Veja, são praticamente... A UPA é um hospital do pronto-socorro antigo. Quer dizer, são os serviços rotineiros, os serviços normais de atendimento, vamos dizer, rápido e imediato. É muito importante. As UPAs são uma construção inteligente, mas também são, por outras questões que esgotariam um programa inteiro, unidades problemáticas. Isso se vê de ponta a ponta do país. As confusões da área da saúde são nas UPAs. Ok, muito obrigado a José Tomás Nonô, secretário da Saúde do município de Maceió, pela sua participação aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do 3º filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Estamos de volta à Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado a partir de agora, o Major Felipe Lins, que é subcomandante do BPTran. Major, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura.
Vamos começar falando sobre o balanço do Carnaval. Os índices que vocês têm, que vocês obtiveram, eles registram melhoria nesses índices de acidente de trânsito, estabilidade ou um aumento desses acidentes? Olha bem, teve um aumento em relação a acidentes, mas em relação a mortes, diminuiu, né? Praticamente zerou igual do ano passado. Esse era o objetivo principal do Batalhão de Trânsito, não só o Batalhão de Trânsito, todos aqueles que integram e fazem parte do eixo, né? A questão do trânsito, Polícia Rodoviária Federal, a SMTT, o Batalhão de Trânsito, o Batalhão Estadual de Trânsito também, e as SMTTs de todos os municípios, né? Então, o objetivo principal era zerar a questão de acidentes de trânsito. Com morte, né? Morte. Isso aí conseguiu? Conseguimos. Isso aí abrange o quê, Major? Além de Maceió? Além de Maceió, não, todo o Estado, né? Abrangeu todo o Estado, tanto é que a Polícia Rodoviária Federal fez parte desse contexto. Então, todo o Estado, inclusive... Aí isso inclui também as rodovias federais? Isso, rodovias federais. Quando a gente teve um encontro na sexta, antes do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal estava presente nesse encontro no Detran. Foi lançado, né, as operações que foram colocadas nas ruas. A Polícia Rodoviária Federal, algumas SMTT de alguns municípios, aqueles que têm, o Batalhão de Trânsito, o DR, a SMTT de Maceió, o Batalhão Rodoviário, que é o da Polícia Militar também, que nós temos também o Batalhão Rodoviário, todos esses que integram o tema trânsito. A missão era fiscalizar e fazer com que se repetisse o mesmo feito do ano anterior, que era zerar de acidentes, zerar de mortes. Se eu não me engano, foi uma morte, se eu não me engano, esse ano, que ligasse o álcool à direção. Eu estou falando sobre mais esse tema, álcool e direção. Major, durante todo o ano sempre acontece o trânsito irregular de veículos pela orla marítima, né? Isso no estado todo, são 230 quilômetros de praia que nós temos, quase todos se sujeitam, infelizmente, a esse tráfego de veículos, de bug, quadriciclo, moto, enfim, e automóveis, inclusive. E logo depois do Carnaval, a gente tomou conhecimento do atropelamento, né, de algumas tartarugas, filhotes de tartaruga e ovos de tartaruga, no litoral sul, aqui de Alagoas. E daí que se tomou uma providência maior, e, consequentemente, com a apreensão, inclusive, de dezenas de veículos. Quais são as recomendações com relação a isso e o que é que a lei diz quanto ao tráfego de viaturas, aliás, de veículos, incluindo motos, naquela faixa de areia das praias? Olha bem, Flávio, isso já é uma prática que já tinha há muito tempo, né? Acho que faltou um pouco de fiscalização, mas devido a essa repercussão, que eu acredito que foi uma repercussão até internacional, né, da morte dessas tartarugas, que essas pessoas que estavam transitando lá, que são veículos locados, se eu não me engano, tanto bugres como quadriciclos, né? Essas pessoas não tinham e não têm, pelo menos que eu estou sabendo, licença ambiental para fazer esse tipo de prática esportiva, vamos dizer assim. Sábado agora, né, esse último sábado, teve uma grande operação envolvendo todos esses órgãos instituídos, né, os órgãos responsáveis por essa situação, o IMA, se eu não me engano, não sei se o IBAMA foi, mas foi do Batalhão de Trânsito, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Foram recolhidos, se eu não me engano, quase no geral 100 veículos, entre bugres e quadriciclos. Para fazer esse tipo de situação, para fazer esse tipo de operação, foi feito montada uma estrutura, porque não adianta ir só o batalhão ambiental, tem que ir em todo o contexto para reprimir esse tipo de irregularidade. Realmente, como todos nós vimos, né, várias tartarugas foram mortas por causa do quadriciclo estar passando ali por cima. Como eu falei, para ter essa prática tem que ter a licença ambiental. Lembrando que o quadriciclo agora, é bom e importante frisar que o quadriciclo agora, Flávio, ele é de acordo com a resolução 573 de dezembro de 2015, o quadriciclo tem que estar devidamente licenciado, registrado no Detran, com placa traseira, retrovisor, tem que estar com capacete, com o óculos de proteção dos olhos e, mais importante, a categoria B, não é A, é categoria B. Então, essas pessoas que circularem com o veículo em desconformidade em relação à resolução, o veículo vai ter que ser recolhido.
Mas, Major, veículo de forma geral, quais são os limites para que eles possam trafegar pela orla marítima? Olhe bem, esse quadriciclo você fala? Qualquer tipo de veículo. Um carro, por exemplo. Eu tenho um carro. Se eu quiser andar na beira da praia, eu posso? Não, depende da situação. Existe uma licença para isso. Por exemplo, quando você vai em Natal, aquelas praias que são já específicas para esse tipo de aventura, tudo bem. O bugre de Natal, com certeza, deve ter toda uma licença para andar aquilo ali. O que não pode é onde tem pessoas tomando banho e você dirigindo veículos onde tem essa divisão, essa junção entre pedestres, banhistas e carro não pode existir. Né? E ali, um pior, porque é uma proteção ambiental. Ali tem um agravante. Além de ter pessoas na praia e ainda tem toda aquela situação das tartarugas. E a quem compete uma maior fiscalização? A prefeitura? A prefeitura local, certo? O IBAMA, que nesse caso da tartaruga, certo? A SMTT local, fiscalizar toda essa situação. Compete a esses órgãos. Os órgãos competentes são esses. IBAMA, na questão da preservação ambiental, da licença, e a SMTT local do município fiscalizar se tem veículo transitando ou não. E quando o quadriciclo, ele pode circular, a partir dessa resolução, em qualquer área? Menos nas rodovias estaduais e federais. Aí tem que ser emplacado? E tem que ser emplacado. E nas rodovias distritais, que não é o nosso caso, né? Então, nas rodovias estaduais e federais, eles não podem transitar. Menor de 7 anos, também não. Né? Não pode transitar com um menor de 7 anos na garupa. E se o menor estiver dirigindo o veículo, o pai é responsável. É encaminhado para a delegacia e feito um termo um TCO, que é um termo de constatação, termo de ocorrência policial. Mas já quais são as principais causas de acidente de trânsito? Em outras palavras, o que é que mais contribui para os acidentes de trânsito? Bebida. Principalmente a bebida, falta a imprudência de muitos motoristas, certo? Não guardar a distância regulamentar entre os veículos e a velocidade em excesso. Né? Cada local tem a sua característica. Se você vai para uma rodovia estadual, velocidade em excesso e a imprudência da ultrapassagem de uma faixa contínua. Isso aí já está provado. Dentro de Maceió, a distância regulamentar, você pode andar em Maceió, quando você menos espera, aquele engavetamento, 2, 3 carros, é aquela distância regulamentar que não foi respeitada entre os veículos. É de quanto essa distância? Olha, a distância, isso é muito subjetiva. É uma distância que você tenha entendimento que se o veículo lá frente frear, você também tenha a atenção de frear. Então, é interessante que dê aí de 3 metros, mais ou menos, mas depende da velocidade. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva você dizer qual é a distância regulamentar entre um veículo e outro. Eu posso estar atento, mas com uma velocidade compatível com a via, e quando você frear na minha frente, eu frear também. Então, isso é muito relativo, depende muito. É uma subjetividade muito grande em relação a isso. E que recomendações o senhor pode passar para o motorista, para o condutor de veículo? Em relação ao acidente ou em relação ao geral? Ao geral, e principalmente em relação à precaução para evitar acidente. Olha bem, Flávio, eu gosto muito de passar várias mensagens. Se for na questão da embriaguez, eu peço para as pessoas refletirem muito isso. Porque às vezes a gente faz a operação, Flávio, é uma coisa muito interessante, que os pais às vezes chegam com seus filhos presos na viatura. E às vezes eles ficam chateados e com raiva da guarnição, porque o filho dele está ali. E a gente sempre diz o seguinte: é melhor o seu filho estar ali preso do que ele estar no IML. Ou matando alguma outra pessoa. Isso é uma frase impactante que a gente sempre diz, porque às vezes as pessoas não conseguem assimilar aquele caráter punitivo. Né? As pessoas que transitam com seus veículos de forma irregular, eu aconselho que resolvam junto ao DETRAN, junto ao órgão de trânsito, para que não tenha uma situação vexatória com a sua família, é um emplacamento atrasado, é um IPVA atrasado, é um equipamento obrigatório que ele deixou de dar mais uma atenção. Então, esses são os recados que o Batalhão de Trânsito dá. Dizer que o Batalhão de Trânsito, o intuito dele é preservar vidas, fazer com que você sinta o trânsito melhor, que flua melhor, né? A partir do momento que você não corresponde a essas situações, o trânsito realmente fica complicado. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com o Major Felipe Lins, subcomandante do BPTran.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o Major Felipe Lins, subcomandante do BPTran. Major, muitas campanhas têm sido feitas, campanhas educativas, têm sido feitas até de forma intensificada. E a gente não vê o resultado prático disso. A gente não vê uma redução no número de acidentes na medida da intensidade, né, do aumento dessas campanhas educativas. Como é que o senhor explica isso? O que é que está faltando para que realmente funcionem essas campanhas? Olha bem, essas campanhas elas sempre são bem-vindas, né? Agora, o que falta é uma conscientização maior do nosso condutor. Eu acho que isso é o principal. É fazer com que o condutor ele se conscientize que trânsito mata, né? Quando um condutor pega o seu veículo e entrega um filho de menor de 17 anos, ele está pondo em risco toda uma população que está lá. Se for o problema só o filho dele, tudo bem. Mas ele está colocando em risco o filho e as pessoas que estão, né, suscetíveis a sofrer um acidente. Eu acho que a campanha é viável, é feito muita campanha, Flávio. Você vê, antes do Carnaval, teve inúmeras campanhas, né? Do mesmo jeito que tem as campanhas de outras áreas, como a da saúde, a questão da prevenção de AIDS, o batalhão a Polícia Rodoviária Federal, o governo federal faz muita campanha em relação ao trânsito, né? Agora, infelizmente, as pessoas têm que ter consciência, né, que trânsito é um problema, é complexo, ele mata, ele deixa sequelas. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, realmente fica difícil. Uma orientação para quem precisa utilizar a cadeirinha no veículo,
Quais são as recomendações em termos de idade, por exemplo? A partir de que idade a criança está desobrigada, digamos assim? De 0 ano, né? Utilizar a cadeirinha. Não, que ela está desobrigada. Até que idade ela tem que usar? Tá. Ela tem que usar, assim que nasce, né? Ali até 7 anos, né? Até 7 anos. E ver qual é o tipo de cadeirinha para cada idade. Como é que coloca a cadeirinha, né? Dependendo da idade. De 0 a tantos anos, tem uma maneira de colocar, né? Então depende da idade, como ela é colocada, de frente para o condutor, de costa para o condutor. Tem uma tabelinha que até diz como é que é feito esse tipo de procedimento. E é importante porque num acidente ela tem que estar bem protegida, senão ela é arremessada para fora do carro. E por que não existe maior obrigatoriedade para o uso da cadeirinha em táxis, vans e ônibus? Porque ele é um transporte coletivo. É complicado. Vamos dar um exemplo. Imagine se um taxista tem que ter uma cadeirinha de todo mundo que entrar ali. Como é utilidade pública, teoricamente falando, fica muito complicado você exigir de um taxista que ele tenha a cadeirinha, né? Isso se restringe mais ao particular. E a questão do ônibus, o procedimento seria o mesmo? É o mesmo, a mesma coisa. O ônibus, você vai mandar botar cinto de segurança, todo mundo dentro do ônibus, onde se todo mundo transita em pé, né? Então, esses veículos que é de utilidade pública, que infelizmente a gente não tem, o código ele não prevê uma situação dessa, né? Uma situação de ter cinto de segurança, ter a cadeirinha. Muitas pessoas levam suas crianças dentro do ônibus. Como é que ele vai exigir que o ônibus tenha a cadeirinha? É meio complicado. Major, lei seca, os resultados têm sido satisfatórios? Muito. A lei seca, eu acho que é um exemplo, é um cartão postal do Batalhão de Trânsito e é um cartão postal até do próprio governo. Eu sempre digo que a lei seca, ela veio aqui para salvar vidas, Flávio. Ela não veio aqui só para punir. E eu ainda digo mais, aquelas pessoas que avisam quando tem lei seca, ela está prejudicando todo o andamento do trabalho. Por quê? A lei seca, ela não vem só para fazer o etilômetro no cidadão A ou B. Ela também tira de circulação aquelas pessoas que transitam com veículos errados, aquelas pessoas que transitam com drogas, com armas. Inúmeras operações feitas pela lei seca foram pegas pessoas com armas, com drogas, com veículo roubado. Então, aquelas pessoas que avisam aos amigos nos grupos, olha, tem lei seca na rua tal, tem lei seca, tem a operação da polícia ali. Ele está contribuindo para aquelas pessoas, aquele delinquente que assaltou e que roubou, porque o delinquente também faz parte do WhatsApp. Eles também têm o grupo deles, não é verdade? Então, eu sempre oriento para que as pessoas evitem fazer isso, evitem informar. Lembre que quando você faz isso, não é só que você está dizendo que ali tem uma lei seca, que fulano ou ciclano não beba, ou bebeu não passe. Ele também está ajudando o delinquente a também ter informação. Essas pessoas que dão informação a respeito de onde está ocorrendo uma operação chamada, por exemplo, lei seca, elas são passíveis de punição ou não? Olha bem, não existe nenhuma regulamentação sobre isso. Eu tenho acompanhado, tem algumas reportagens sobre essa questão. Juridicamente falando, eu não conheço, Flávio, eu não conheço. É só conscientizar as pessoas para que não façam. Aí, com relação à lei seca, Major, quando a situação em que o motorista se recusa a usar o que vocês chamam de etilômetro, né? O popular bafômetro. Tá, deixa eu explicar. Como é que vocês procedem? Existem inúmeras situações. Vamos supor que o cidadão, quando ele é abordado na operação, nós pedimos a documentação dele e convidamos para fazer o etilômetro. Se ele soprar, Flávio, e de 0 a 0,33 der esse tempo aí, essa numeração entre 0 e 0,33, ele entra na parte administrativa. A carteira dele é recolhida pelo Detran, ele tem todo o processo do contraditório, a carteira vai ser devolvida para ele, ele vai fazer uma defesa alegando porque bebeu, porque não bebeu, se aceita, se não aceita, e depois o órgão vai dizer o tipo de punição. Mas se você sopra o bafômetro e passa de 0,33, ou seja, 0,34 em diante, ele responde em duas situações. Ele responde na parte administrativa e na parte penal. O condutor é encaminhado para a delegacia para fazer um flagrante porque é crime de trânsito. Bom, essas são as duas situações, você soprando. Vamos a outra situação, você se recusando. Eu peço para uma pessoa fazer o etilômetro e ele se recusa. Se ele tiver totalmente
totalmente embriagado, mas é um direito que ele tem de não soprar, eu faço TCE, que é um termo de constatação de embriaguez. É tipo um questionário. Nesse questionário tem vários itens, como ele está, a cor dos olhos, a maneira de se comportar, se está falando alto, se está com cheiro de bebida. E eu levo ele para a delegacia e é feito um flagrante através do delegado. Se ele não tiver com esses visíveis sintomas e se recusa, a carteira dele também é recolhida. Então não tem como, é tolerância zero. Eu aconselho a não beber. O 0,33, Major, equivale a quê, em termos, por exemplo, comparando com cerveja? Olhe bem, é muito complicado você dizer essa quantidade de copos de cerveja ou de uísque, ou seja lá o que for. Por quê? Porque o meu organismo é diferente do seu. Eu posso, com 3 copos de cerveja, ficar totalmente embriagado. E você tem uma tolerância maior ao álcool. E você, com 3 copos de cerveja, você fazer o bafômetro dá 0,2, dá 0,10, dá 0,15. Então, isso é muito subjetivo de acordo com o organismo de cada um. O poder de absorção do álcool do meu organismo é diferente do seu. Então, eu aconselho a não arriscar. Bom, para encerrar, Major, que recomendação final o senhor poderia dar ao cidadão que está nos assistindo e que é condutor de veículo? Que ele seja prudente, que ele saiba que hoje o trânsito, infelizmente, se ele não tiver uma prudência, ele mata, ele deixa sequelas. A pior coisa do mundo é quando você perde um ente querido, um amigo, por causa do trânsito. Nós temos um exemplo real, que foi aquele acidente que teve na Amélia Rosa, onde o cidadão vinha a 150, era 170 quilômetros, né, ali numa via daquela, e teve uma vítima fatal, uma pessoa de bem, né? O irmão deu até um depoimento, né? Vive dando depoimento aí nas redes sociais através de um vídeo. Então eu peço para que as pessoas tenham mais paciência, porque trânsito, às vezes você se envolve numa ocorrência de trânsito e ela acaba indo para uma ocorrência policial, né? Então eu aconselho a todos a ter mais paciência e prudência no trânsito. Ok, nosso muito obrigado ao Major Felipe Lins, subcomandante do BPTran, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você também, telespectador.